É nessa situação de isolamento social que nós nos encontramos hoje, e é nessa conjuntura que nós temos que pensar o ambiente ao qual estamos circunscritos, que é o ambiente da família. Pensemos hoje no desafio familiar. Esse desafio que sempre foi de todas as gerações. O homem sempre teve o desafio familiar, e no desafio familiar uma fabulosa ferramenta espiritual, porque é ali que são colocados todos os desafetos, todos os inimigos, todas as relações que nós temos dificuldade em perdoar ao outro e a nós mesmos, porque estamos magoados e culpados. E para diluir, e para trabalhar, e para nos limpar dessa mágoa e dessa culpa, Deus instituiu a família, a ferramenta de reciclagem espiritual de Deus, para, unidos pela biologia, já que até os animais são estimulados na família a cuidar e se protegerem uns aos outros, também empurrados pelo meio social, já que todas as culturas elegem como relações prioritárias as relações familiares, honra a teu pai e a tua mãe, dizem os mandamentos. Então, por tudo isso, nós priorizamos, nos dedicamos, focamos nas relações familiares, e nesse dedicar-se e focar-se, nós damos uma chance fabulosa para os inimigos mamarem uns dos outros, se protegerem, se nutrirem, se defenderem, e assim diluírem, se reconciliarem, repararem seus erros e se reconstruir. E justamente por isso é que o ambiente familiar sempre foi tão complexo, mas estamos numa situação de pandemia. A pandemia nos tem exigido o isolamento social. O isolamento social nos tem levado a um quase fechamento nas relações familiares. E desde a psicologia se sabe, naqueles experimentos de ratos em gaiolas, que quando somos confinados em pequeno espaço com muitas pessoas, as relações tendem a se estressar, a se deteriorar. Movimentos de angústia, de tristeza, de agressividade se multiplicam. E todas as mágoas e as sombras remanescentes que nós ainda não conseguimos diluir emergem. Por trás de todos os pequenos conflitos do dia a dia, pequenos e grandes, estão mágoas e culpas não resolvidas que emergem do passado, cobrando a sua conta. E já que nós precisamos nos limpar, pensar sobre essas relações familiares é central para esse momento das nossas vidas, para bem atravessar esse momento e inaugurarmos no próximo momento um novo momento, não é? Para começarmos um novo, temos que vencer o velho. Para começar um ano novo, temos que acabar o velho. Para começar um novo ano letivo, uma nova etapa na escola, temos que passar de ano. Então, vamos conhecer e nos dedicar hoje aos conflitos familiares, ao ambiente familiar, a qual é a grande ferramenta para vencermos os desafios familiares. Vamos lá? Para isso, nós nos servimos do capítulo 10 desse livro Boa Nova, de Chico Xavier e Humberto de Campos. Chico Xavier e Humberto de Campos têm sido os nossos professores, na verdade os nossos emissários do verdadeiro mestre, ajudantes do verdadeiro mestre, Jesus.
E hoje ele vem nos falar no capítulo 10 da maior ferramenta imprescindível para as vitórias no ambiente familiar. Então todos nós precisamos pensar a respeito disso. Nesse capítulo, o autor espiritual, Humberto de Campos, tendo contato com os centros de memória universais que existem no ambiente espiritual, onde ele pôde colher puros os testemunhos das passagens do Evangelho, Humberto de Campos então conta que as primeiras peregrinações do Cristo haviam alcançado sucesso. As curas, os ensinamentos tinham mobilizado milhões, milhares, mas milhares também de resistências, porque a cada ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. É uma lei da física, é uma lei natural. Os simpatizantes eram muitos, mas os adversários também se multiplicavam. Nessa situação, conta o autor espiritual, foi que Jesus resolveu ir a Nazaré, a sua cidade natal, que nesse nosso contexto de estudo representa a família. Nazaré era a cidade onde Jesus passou toda a sua infância, toda a sua juventude, e então, já na sua idade madura, ao início do seu trabalho, do seu messianato, do seu mandato de luz, ele resolveu passar em Nazaré, lá onde ele possuía todas aquelas relações já acostumadas, pessoas que eram simpáticas, outras pessoas que competiam com ele, que invejavam, aquelas tensões típicas dos conhecidos, não é? Lá ele se defrontou com inúmeras dificuldades em Nazaré. Conta o autor espiritual Humberto de Campos que não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula. Inimigos de Jesus foram antes dele a Nazaré, buscando neutralizar-lhes a ação por meio de falsas notícias, fake news, ao tempo de Jesus de Nazaré. Desmoralizá-lo, argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Então eles buscavam juntar as mentiras que lhes convinha para denegrir, para injuriar, para enfraquecer a mensagem do Mestre, juntando com algumas invejas, com algumas mágoas, algumas desavenças que eles já percebiam nos vizinhos e conhecidos de Jesus lá em Nazaré. Essa ação dos inimigos de Jesus, dos escribas e fariseus, equivale a uma ação poderosa que ocorre nesse momento no nosso ambiente familiar. As nossas casas, amigos e amigas, podem ter certeza, como nunca, estão sendo atingidas, abordadas por influências espirituais que procuram minar as energias das pessoas que moram lá dentro. São os famosos obsessores, algumas correntes cristãs chamam de demônios. Demônio, palavra que originalmente queria dizer apenas espíritos. O daemon de Sócrates era até o seu protetor, então não tinha essa conotação diabólica dos nossos tempos. Então nós temos que lidar, uma das questões dos nossos ambientes familiares hoje são as influências espirituais.
como lidar com as influências espirituais que ameaçam tomar de assalto as mentes, as relações, minar as conquistas que nós já tivemos em outros tempos, jogar por terra o que a gente fez até agora. Ele, Jesus, percebeu o movimento que se fazia, sentiu de perto a delicadeza da situação que lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos de sua doutrina, mas aproveitou todas as oportunidades para melhorar, para aprender as melhores lições com o momento. Então, os amigos espirituais, eles fomentam, eles aumentam as nossas fragilidades e com isso levantam temas, mas esses temas são do maior interesse de todos nós, porque esses temas não são de fora, não são externos, não são gratuitos, eles se baseiam nas nossas mágoas e nossas culpas mal resolvidas. Portanto, os obsessores, os inimigos, nos prestam inestimável serviço ao darem dimensão para mágoas e culpas, porque assim, visíveis, nós podemos olhá-las, enfrentá-las e cumprir o sagrado dever de diluí-las, de superá-las, que nós viemos aqui para a Terra. Nós viemos à Terra para diluir, especialmente através da família, mágoas e culpas acumuladas de outras vidas. E os inimigos espirituais fomentam, aumentam essas mágoas e culpas e com isso, sem perceber e sem querer, naturalmente, favorecem o nosso processo de emancipação, de percepção do problema, de enfrentamento do problema e de emancipação frente aos nossos problemas, às nossas sombras trazidas de outros momentos. Nesse contexto que Pedro e Filipe se aproximam de Jesus, nesse contexto de conflitos, de injúrias, calúnias, fofocas, problemas de comunicação típicos também do ambiente familiar e que aconteciam naquele momento apostólico. Eles se aproximam de Jesus e falam: Mestre, chamaram-vos servo de Satanás, e reagimos prontamente. A maledicência, a crítica, a palavra mal utilizada, a agressividade, acontecia no colégio apostólico, nas relações com as pessoas de fora, e acontecia dentro do próprio colégio apostólico. E Jesus lhes disse: acaso poderemos colher uvas de espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré num conflito, numa disputa inútil com os opositores. Jesus lhes disse: jamais ficaria debatendo, disputando com os opositores, e isso nos serve de lição. Abandonar a estratégia de confrontar aqueles que se lançarem contra nós no ambiente familiar. Abstenhamos-nos da guerra, dos debates. Primeira lição para a harmonização do ambiente familiar. Percebamos nos movimentos das pessoas à nossa volta tentativas de insuflar a discórdia, o conflito, e abstenhamos-nos. Chico Xavier fala que Emmanuel mandava que ele, a cada momento que ele se irasse, se mobilizasse emocionalmente, bebesse um copo d'água. Chico ficou imaginando se naquela água haveria alguma espécie de remédio calmante, e Emmanuel disse que não, que era apenas para ele manter a boca fechada.
Não é precioso isso? Manter a boca fechada nas situações de conflito, primeira receita de Jesus, confirmada por Emmanuel. Muito interessante. Além disso, além de manter a boca fechada, Jesus complementa a lição dizendo assim: procurei ensinar sempre que a melhor réplica, a melhor maneira de lidar com os desafios lançados pelas pessoas é sempre do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Quando lhe desafiarem a conflitos, trabalhe, diz Jesus. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados à nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa. Não gastar tempo com querelas, disputas, mas servir, trabalhar. Sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno, com precisão, vigilância e precisão, usar as palavras cirurgicamente, só quando claramente imbuídas de luz e de bem. De resto, trabalho. Não é precioso isso? De que serviriam as longas discussões, diz Jesus, não é? E ainda orienta a respeito da questão da palavra. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testemunhar mediante atos sinceros. Jamais falar de uma coisa que você não esteja sinceramente dedicado em praticar. Que receita fantástica! Como o mundo estaria melhor se seguisse essa receita, não é mesmo? Se as pessoas só falassem, só recomendassem, só criticassem aquilo que elas já tivessem aprendido ou que tivessem bem avançadas, bem dedicadas, pelo menos, à tarefa de aprender. O mundo seria outro, meus amigos. Pensem isso no seu ambiente familiar. Abstenha-se de falar. Trabalhe e só fale palavras quando totalmente imbuídas do bem e totalmente alicerçadas na sua própria prática. Porque a palavra baseada na prática tem muito mais força. A palavra dissociada da prática é fonte, é base para mais conflito. Não é verdade? Primeira lição, então, fundamental para as nossas relações familiares, para os nossos desafios em família. A segunda questão, ligadíssima à primeira, das influências espirituais, é relacionada às críticas. Então, nós, para tirarmos o alimento, a nutrição dos espíritos que querem perturbar nosso ambiente familiar, nós devemos tirar matéria que eles se alimentem, que são as palavras ruins, os conflitos inúteis, as palavras dissociadas de prática. E, num segundo momento, trabalhar o criticismo, aquela maneira específica que tanto existe na família, de um parecer crescer criticando o outro. Isso acontece na sua família? Todos os ambientes
familiares. Tem gente que, por assim dizer, procura parecer mais alto cortando a canela alheia. Não é verdade? Isso apareceu da seguinte forma: Filipe chegou a Jesus e perguntou: a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falavam mal de nós, falavam mal de vós, Jesus. E aí a resposta do mestre: não será vaidade, porém, exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui atestado da nossa conduta o falar em todos bem de nós, indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Olha que preciosa! Essa busca por apaziguar as críticas dos outros, querendo estar bem com todos, nos leva à porta larga, onde estão as mentiras da convenção social. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes nesse serviço divino é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Filipe, sabes de algum emissário de Deus, algum profeta, pergunta Jesus, que fosse bem apreciado no seu tempo e na sua cidade, na sua terra? Os profetas eram mal vistos em geral, mas no seu tempo eram particularmente incompreendidos, ainda que idolatrados depois. Na sua terra eram execrados, ainda que considerados em outros territórios distantes. Todos os portadores das verdades do céu, disse Jesus, são incompreendidos de seus contemporâneos. O famoso santo de casa não faz milagre. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo e respeitável, ou seja, que demos importância para aquilo que é verdadeiro e que é bom, mas antes dele necessitamos obter a aprovação legítima da consciência, ou seja, nós precisamos, antes de buscar o nosso compromisso com o próximo, ou mesmo conosco mesmo, o primeiro compromisso do ser humano é com Deus, com a consciência. Busquemos sempre estar em paz com a nossa consciência, antes de querer exaltar a nós mesmos ou convencer os outros, vencer ou convencer os outros. Busquemos a paz na consciência. Diante da crítica, antes de querer vencer ou convencer, busquemos a paz na nossa própria consciência, a harmonia com o bem. São conselhos luminosos de Jesus. Uma terceira questão surge entre os discípulos de um mestre que pode nos questionar muito na convivência familiar, que são os erros, os equívocos cometidos pelos nossos familiares. Como lidar com a atitude desarmônica, com os erros, com os equívocos cometidos no ambiente familiar. E isso aparece da seguinte forma para Jesus, ainda com Filipe: Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor de vossos ensinamentos.
Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? Filipe colocava em dúvida o colégio apostólico e o futuro do Evangelho pelos erros cometidos pelos discípulos. E nós também colocamos em dúvida nas nossas crises o que vai ser da minha família com tantos erros cometidos pelos meus familiares. A resposta de Jesus é: estas são perguntas que cada um deve fazer a si mesmo. Todavia, com respeito à coletividade, pelo que me compete esclarecer, disse Jesus, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Então, meus amigos e amigas, com relação aos erros dos familiares, Jesus nos pergunta se nós já edificamos no nosso espírito o reino de Deus. E Filipe lhe respondeu: é verdade que ainda não. Vocês estão entendendo isso? Ao nós criticarmos os outros, já falamos aqui da crítica dos outros para conosco, mas e nós criticando as atitudes dos outros? O que fazer? O que fazer com relação àqueles que erram à nossa volta no ambiente familiar? Jesus pergunta se nós nos melhoramos, se nós já estamos habilitados, se nós já estamos harmonizados com os princípios divinos. E como Filipe, nós precisamos responder o quê? Que não, é claro. Não é? Abre-se uma imensa tarefa para todos nós. Nós que estamos tão entretidos na crítica dos outros conosco, na crítica de nós para com os outros, Jesus nos dá uma trilha, um caminho, um mapa e uma bússola, para que nós busquemos nós mesmos o nosso aperfeiçoamento. E complementa a nossa lição de hoje da seguinte forma: o que é indispensável e nunca podemos perder de vista é o nosso trabalho do perdão, com verdadeira espontaneidade do coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes nós sejamos considerados assim. Se para nós o insuportável é o outro, o insuportável do insuportável somos nós. Não tenha dúvida disso. Então, se nós somos o insuportável dos insuportáveis, nós devemos o que àqueles que nos parecem impossíveis de conviver? O perdão. Porque aquele que não for insuportável, que atire a primeira pedra. Então, perdoemos, revela Jesus. E aí surge em toda a sua luz a sublime ferramenta da boa convivência familiar. Perdoemos com verdadeira espontaneidade de coração, ensina Jesus. E Pedro lhe pergunta: mas que fazer na hipótese do outro não aceitar a reconciliação? E Jesus lhe ensina para todos nós: o perdão não exclui a necessidade de vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio de cada coração que estamos obrigados a defender. Ou seja, se nós
nos reconciliamos, mas o outro continua beligerante, nós precisamos estar vigilantes. Mas em nenhuma circunstância fiquemos preocupados em saber se o irmão está arrependido, se está disposto a se transformar. Não, essa não é a nossa preocupação. Peçamos nós o perdão, sem preocupação se o outro está disposto a uma transformação. Esquece o mal e trabalha pelo bem, ensina Jesus. Não poderemos saber se o nosso adversário, se a pessoa que se opõe a nós, está disposto à reconciliação. Todavia, poderemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo e a todo momento precisamos e devemos esquecer de nossa parte todo o mal. E então foi que Pedro fez a pergunta clássica: mas mestre, até quantas vezes um irmão irá pecar contra mim e eu lhe hei de perdoar? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu calmamente: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O que vocês acham disso? A luminosa, imprescindível e oportuníssima ferramenta do perdão foi deixada hoje nos nossos colos. Que ao dizer perdoe os nossos erros, assim como nós perdoamos os erros alheios, na oração do Pai Nosso, nós estejamos à altura de Jesus, à altura de praticar aquilo que nós temos falado há tantos anos. Agora nós fazemos a nossa oração nos emanando a essa fabulosa corrente de oração da hora do Ângelus, que percorre as melhores esferas de todo o mundo espiritual, as melhores instâncias de todo o mundo encarnado, numa verdadeira corrente de luz que passa por tudo à sua volta, limpando, reorganizando, ressignificando e abrindo às curas e aos aprendizados. Que Maria passe à nossa frente, que Jesus passe à nossa frente, que Deus passe à nossa frente, limpando, iluminando, reciclando, ressignificando tudo o que nós acumulamos em nossa ignorância. Ave Maria, tu és cheia de graça, o amor é convosco. Bendita sois vós entre mulheres e homens, adultos e jovens, brancos e negros. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, tu és mãe de Jesus. Roga por nós nesse momento que nós tanto buscamos a nossa transformação, agora e na hora da nossa cura, agora e na hora do nosso aprendizado, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos, minhas amigas. Vamos então. Gostaram do raciocínio? Gostaram das lições de Jesus para as nossas tarefas familiares? Trabalho, bons pensamentos e perdão. Acima de tudo, perdão incondicional, de coração profundo e quantas vezes forem necessárias. Maravilha! Vamos nós então ouvir agora dos nossos amigos e amigas os comentários, as reflexões que esse tema suscitou.
estimulou para todos nós. Mônica da Silva pede as vibrações para os amigos. Edna Tavares também pedindo vibrações para amigos. Margarete Machado também pedindo vibrações para Gilberto Cantagalo, nosso grande amigo. Que todas as pessoas que estão nos nossos corações, nos nossos pensamentos, sintam nesse nosso momento um grande vulcão de luz, trazendo da terra as melhores energias, lançando ao céu e se somando às nuvens nas melhores energias de Deus e chovendo em água viva por todos os carentes, os solitários, os doentes, os necessitados da terra. Pensemos sim nos nossos amigos que agora sofrem, que agora estão mais fragilizados, mas usemos o nosso vínculo com os nossos amigos, nossos parentes, nossos afetos, como uma ponte, como um portal de luz que depois se desdobre, se transborde para todos os necessitados da terra, imaginando em nossos corações toda a terra banhada de luz, banhada de uma luz branca, leitosa, que é absorvida nas carências de cada sofredor. Que cada sofredor possa nesse momento receber a energia que mais necessita. Que assim seja, graças a Deus. Margarete Machado pergunta assim: o que esperar dos opositores? Não é? O que esperar dos que não nos podem compreender? Como esperar reconhecimento? Como depender de reconhecimento daqueles que não têm condições de nos entender? Vamos ficar dependentes disso? Vamos colocar na nossa harmonia, na dependência do reconhecimento daqueles que não podem nos compreender? Claro que não. Isso é nos condenar à desarmonia. Eles não têm maturidade ainda para nos compreender. Como querer tirar leite de pedra? Aceitemos o estágio de cada um e sigamos nós no nosso caminho. Jesus orienta assim, em uma outra passagem, a Pedro, quando ele também se queixa dos outros. Ele fala para Pedro assim: segue-me tu. Segue-me tu. Sejamos nós, o Pedro, que, isento de ficar disputando com todo mundo, dedicamos-nos a seguir o amor, a seguir a fraternidade, a seguir Jesus. Muito obrigado, Margarete, sempre precioso. Rosana Gomes. A Rosana fala que quanto às vezes a gente só consegue engolir as nossas mágoas muito tempo depois, não é verdade? E nesse tempo todo, sem perceber, nós estamos optando por conviver com veneno. Eu me lembro que quando eu comia alguma comida estragada, minha mãe sempre orientava: vomita. Vomita, porque se você permanece com essa comida estragada, você vai continuar se intoxicando. Nós precisamos perceber quando, na nossa ignorância, nós assimilamos a comida estragada que os outros nos dão. Vomitemos, nos limpemos através do perdão, reconhecendo o estágio de cada um, que cada um tem o direito de viver o seu estágio, e dando a nós mesmos o estímulo para sermos melhores, como Chico Xavier sempre ensinou, não é? Maravilhoso isso, não é, Rosana? Prazer ter você aqui. Limpemos-nos já, reconciliemos-nos já com o nosso adversário. Se ele não quiser reconciliação, saiamos nós dessa tentativa limpos e plenos para novas experiências em que pese o nosso
companheiro ter optado pela mágoa e pelo veneno, não é? A Adileia diz assim: o silêncio neutraliza as forças adversárias. Precioso, muito bom. Rosana Gomes: a boca pode até fechar, mas como silenciar os pensamentos? Muitas vezes mais ferozes que a boca. Eis o desafio. É verdade, é verdade. Mas se nós percebermos que os nossos sentimentos estão envenenando quem? Estão intoxicando a quem, meus amigos? Se nós percebemos que o pincel para pintar a parede, antes de tudo, pinta a si mesmo, vamos nós nos limparmos disso. Por que ficarmos exigindo das pessoas, ficarmos dependendo das pessoas para nós ficarmos bem? Não, nenhum de nós depende do reconhecimento de ninguém. Jesus ensinou nessa passagem de hoje. Harmonizemo-nos com a nossa consciência, estejamos em paz com a nossa consciência, estejamos harmonizados com Deus. É o único caminho. Nós não dependemos de ninguém. Deixemos a cada um viver o seu estágio e nós harmonizemo-nos com a nossa consciência. Não fica mais leve? Não fica mais simples assim? Vamos lá, vamos experimentar, não é? A Margarete nos fala assim: manter a boca fechada, dar um passo atrás para não entrarmos num embate desnecessário. Olha que precioso. Percebeu que estamos à beira do precipício das desavenças, das palavras mal colocadas, mal ouvidas? O que fazer? Dar um passo atrás. Por quê? Porque nesses embates desnecessários, nós gastamos nosso tempo precioso com situações que não frutificam. Não é verdade? Precioso. Muito obrigado, Margarete. Eliana Chiodo: Shakespeare já dizia: melhor calar e passar por imbecil do que falar e dissipar todas as dúvidas. Tem aquela outra frase que nos diz assim: você prefere estar certo, mostrar a sua superioridade, ou ser feliz? Muitas e muitas vezes, quando o outro não mostra nenhuma capacidade de assimilar as suas certezas, abstenha-se, sirva e seja feliz. Essa é a orientação do mestre. Muito bem, muito obrigado, Eliana, também. O trabalho é um remédio infalível na nossa cura espiritual. Quando estiver à beira de um conflito, sirva. Gosto muito da passagem em que Chico Xavier, muito criança, ainda não sabendo lidar com a sua mediunidade que já estava aflorada, falava em família do que ele via, do que ele sentia, e já era dado como louco pela sua família. Seu pai já não sabia o que fazer. Quem veio em seu socorro foi o padre com o qual Chico trabalhava, do qual era coroinha. O padre aconselhou a criança Chico Xavier: trabalha, meu amigo. E Chico começou, ainda criança, a trabalhar no seu primeiro emprego. A partir do momento que Chico Xavier, criança, começou a trazer dinheiro para casa, os conflitos com o pai, com a família, acabaram. Os planos do pai, que já era buscar um hospital para internar o filho, acabaram. Não é precioso isso? Ele silenciou e trabalhou. É a receita de Jesus. Precioso. Vamos aproveitar esses exemplos e essas lições fantásticas. A Gugu fala assim: o mundo seria bem melhor se pensássemos mais antes de falar,
porque uma palavra mal interpretada gera muitos conflitos. Não só no momento, mas é cobrada essa palavra mal colocada ao longo de vários anos. Muita gente, décadas depois de uma palavra mal colocada, ainda está envenenada por aquela infelicidade, aquele equívoco cometido há tanto tempo atrás. Olha o efeito terrível de palavras mal colocadas, não é? Muito legal, Gugu. A Rosa Amaral fala que se a pessoa quer falar, pode falar, ela não está nem aí, é perda de tempo. Ela consegue se manter harmonizada, buscando o vínculo só com a sua própria consciência, sem buscar estar certo, vencer ou convencer. Maravilha! Muito legal, Rosa. Muito obrigado pelo seu exemplo. A Rosana Gomes reconhece, está aí um grande segredo, consciência tranquila, é tudo mesmo. Verdade, Rosana, isso é tudo. A Márcida fala, na hora do nervoso não pensamos, então vamos colocar água na boca para não falar o que não queríamos, não é? Precioso. Rosana nos diz, perdoando os erros, embora seja difícil demais, não é? Às vezes é porque a gente não percebe o que está acontecendo. Rosana, você, assistente social como eu, já trabalhamos muito juntos. Eu já tive uma experiência de um pai que acabou espancando o próprio filho. E que ele espancou porque a criança fez xixi na cama. Ou aquele pai já tinha mandado uma vez ele parar de fazer xixi na cama, já tinha gritado com a criança fez mais xixi na cama e tomou aquela questão contra ele e bateu na criança. E a criança continuou fazendo xixi na cama e aí ele só conseguiu espancá-la. O que é a matriz da violência daquele pai e nossa também? É a incompreensão sobre a fase de desenvolvimento, sobre o problema do outro. Nós, quando não conseguimos compreender, julgamos e punimos com violência. Se aquele pai tivesse condições de compreender a fase de desenvolvimento do seu filho, se ele tivesse condição de compreender que o xixi na cama é de fundo emocional e que não adianta colocar mais pressão emocional sobre quem já está fazendo xixi na cama, que ele só pode fazer mais. Ele não agiria dessa forma e evitaria toda a violência verbal e física que ele cometeu. Não é verdade? Isso serve para todos nós. Cada milímetro que nós avançarmos na compreensão, nós desarmaremos a nossa violência. Aceite esse desafio, verifique se ele não é concreto e prático. Vou repetir. A cada milímetro que avançarmos na compreensão do outro e de nós mesmos, pacificaremos-nos, guardaremos e desarmaremos as nossas almas. O resultado é maravilhoso para uma conquista tão pequena. Dediquemo-nos a isso, não é? Veja se isso serve para você. A Rosana nos diz, para isso temos que exercer o perdão com a gente mesmo. Se não me perdoa,